Bem, meus amigos, aqui Robson Pisol, vindo para a nossa quinta videoaula, dando sequência à nossa série de vídeos sobre a história da carpintaria e também da marcenaria, por que não? Os amigos bem sabem que nós estamos partindo desde os registros históricos, desde a criação do homem em Gênesis até os dias atuais. E para isso, meus amigos, nessa primeira parte da história, estamos utilizando da Bíblia, um livro aí bem conhecido por muitos, para extrair dali alguns registros históricos referente ao nosso ofício, né? A intenção não é falar de religião, mas sim demonstrar dentro de um livro milenar alguns registros históricos, principalmente aí utilizando as palavras de artesão e carpinteiro, né, meus amigos? E na videoaula de hoje, nós vamos ver aí o registro, talvez o primeiro registro que se tem referente a um mestre, né? Um mestre de carpintaria, né? O registro ali demonstra que ele era um mestre na obra que estava ligada basicamente o serviço maior à carpintaria, né? Na fonte do qual eu extraí essas informações, lá diz que essa pessoa era o artífice mestre da oficina real do rei Irão, da nação de Tiro, tá, meus amigos? Também muito conhecido, né, esse personagem que nós vamos estudar aqui, né? Então, meus amigos, hoje nós vamos contar a história de uma pessoa muito simples, né, e que teve ali grandes habilidades, teve o reconhecimento, né? Tanto é que o seu nome foi registrado nesse livro aí, que para muitos é um livro sagrado, né? É isso que a história de hoje vai nos mostrar. Porque, afinal de contas, meus amigos, nós estamos falando de um homem simples, que ele era conhecido como filho da viúva, né? Então, de quem será que nós estamos falando, meus amigos? Vamos lá. Então, se nós lermos o relato de 1 Reis, do capítulo 7, né, versículo 13 ao 45, nós vemos que Salomão manda uma mensagem ao rei Tiro, da nação de Irão, né, solicitando que ele enviasse para Jerusalém um homem que também se chamava Irão, né? Este outro Irão, que não era o rei, né, era conhecido por ser um verdadeiro mestre, artesão e carpinteiro. Ao lermos esse relato de 1 Reis 7, do versículo 13 ao 45, no início, na primeira leitura, às vezes dá a impressão que se trata do próprio rei, né? Como que se Salomão estivesse solicitando que o rei Irão, né, viesse a Jerusalém para ajudar na construção do templo, né? Mas se fizermos a leitura depois, meus amigos, vou fazer a leitura aqui apenas de um versículo, o 14, porque fica bem claro que não se trata do mesmo Irão, né? Que é uma outra pessoa. Aqueles que estiverem com a Bíblia aí, né? 1 Reis, capítulo 7, aí do versículo 14, né? Lá diz assim, ó: ele era o filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era fundidor de cobre de Tiro. Irão tinha grande habilidade, entendimento e experiência para todo tipo de trabalho. Então, meus amigos, fica fácil percebermos que ali não se tratava do rei Irão, né? E sim de uma outra pessoa que se chamava também Irão, né? Então, quando o rei Irão recebeu essa mensagem do rei Salomão, né, solicitando, né, que enviasse para Jerusalém o carpinteiro, o artesão, né, que também se chamava Irão, seu xará, né? O rei Irão responde, então ele manda uma mensagem ao rei Salomão, né? Aonde que está essa resposta, essa mensagem, né? Se abrirmos aí então a Bíblia no livro de 2 Crônicas, do capítulo 2, versículo 13 e 14, lá diz assim, né? O rei Irão respondendo ao rei Salomão: estou enviando um artesão habilidoso e entendido, Irão Abi, filho de uma mulher danita, e cujo pai era de Tiro.
ele é experiente em trabalhar com ouro, prata e cobre, ferro, pedras, madeiras, lã roxa, linha azul, tecido fino e linhas escarlate. Ele sabe fazer todo tipo de entalhe e enxutar todo tipo de projeto que lhe for dado. Ele trabalhará junto com os seus artesãos habilidosos e com os artesãos habilidosos do meu senhor Davi, seu pai, né? Lembrando que Hirão ele era muito amigo a princípio de Davi, né? Pai de Salomão. Por isso esse carinho todo sempre mencionando de Davi. Enfim, meus amigos, então nessa passagem aqui de 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 13 ao 14, né? Nós vimos ali que o rei o chamava mais como um artesão. Mas os amigos conseguiram acompanhar na leitura ali como que esta pessoa, né, esse artesão Hirão, como que ele era uma pessoa bem instruída, né, gabaritado, ele tinha muito conhecimento, né, na parte da madeira, entalhe, né. E aí o trabalho desse profissional Hirão, né, na videoaula passada nós pudemos explorar bem isso, né, quando eu disse para os amigos aí que assim que possível fizessem a leitura do capítulo 6 de 1 Reis, né, meus amigos? Lá esmiuça bem falando sobre a construção do templo de Salomão, né? Então, ao chegar em Jerusalém, Hirão-Abi, né, que era o artesão, o carpinteiro, né, se pôs a trabalhar nas mais distintas áreas da construção do templo. Certamente como um mestre de obra, né, porque ele tinha muito conhecimento, fazendo inúmeros trabalhos artísticos, ora como artesão, ferreiro, ora como carpinteiro, meus amigos. Vimos nesse relato que o rei Hirão de Tiro o chamava o artesão de Hirão-Abi, que significa Hirão, meu pai. Com isso, o rei não queria dizer que o artesão fosse o seu pai, literalmente, mas talvez que ele fosse uma pessoa de confiança. Talvez o seu artífice mestre da oficina real em Tiro. Sobre a mão de obra desse ilustre profissional, meus amigos, então fica novamente aí a dica, né? Caso os amigos queiram ver aí a riqueza de detalhes, né, sobre a construção do templo de Salomão, 1 Reis, capítulo 6. Portanto, meus amigos, vimos de uma maneira muito clara que Deus reconhece o trabalho, né, o nosso trabalho, e tem prazer em nos observar, né? Prova disso é que ele permitiu o registro, né, sobre essa pessoa simples, um homem que trabalhava com as suas mãos, né, um verdadeiro artista, como assim muitos de nós nos dias de hoje, né? Inúmeros artesãos, carpinteiros, né, que fazem aí os seus entalhes, os inúmeros móveis diferentes, seja também na questão das esquadrias, portas, né? Enfim, uma pessoa assim como nós, né? Que teve o seu nome registrado em um livro que para muitos é um livro sagrado. Isso, meus amigos, nos ensina que independente da escolha da nossa profissão, nós devemos nos empenhar para que sejamos sempre o melhor possível, né? Façamos sempre o melhor possível naquilo que a gente se propõe a fazer, né? Meus amigos, a videoaula de hoje se encerra por aqui. É uma videoaula bem curtinha, onde nós trouxemos ali o relato de Hirão-Abi, onde não poderia ficar de fora, né, este artífice mestre, né, da parte da carpintaria, artesão, era um bom ferreiro, né, e que ele nos sirva de inspiração. Meus amigos, aqueles que estão acompanhando então a nossa série de vídeos contando aí a história da carpintaria, né? Não esqueça de assinar a lista de chamadas. Nossa lista de chamada é o nosso comentário aqui embaixo, né? E até a próxima, meus amigos. Vamos que vamos, porque a história continua. Ainda temos aí mais 2 relatos históricos, né? Dentro deste livro aqui, para poder citar. 2 grandes e importantes relatos que ainda falta ser mencionado, né, deste livro, para que nós possamos partir daí
para as histórias mais atuais. Um forte abraço para todo mundo e vamos que vamos, até a próxima. Fui!